Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria iniciar mais um dia aqui com vocês! Sim, vocês estão participando aqui comigo do meu desafio pessoal. Live todos os dias que tem feira no mês de agosto. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira, sempre às 7h55, eu estou aqui ao vivo para falarmos de assuntos relacionados às nossas pequenas empresas. Bom dia, Mirelle! E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aí para a gestão dos nossos negócios. Mas antes, deixa eu sempre fazer a minha apresentação de praxe enquanto o Instagram vai aqui comunicando, porque tem sempre um delay. Vamos tomando o nosso cafezinho, sempre aqui. Nós já estamos, estou fazendo aqui a conta, na 18ª live. Sim, quando eu me propus esse desafio, lá no início, eu falei, vou fazer então todos os dias de segunda a sexta do mês de agosto uma live às 7h55. E aí eu fui fazer as contas no mês, então quantos dias seriam? Seriam 22, eu fiz lá o cálculo, porque são 22 dias úteis. E aí eu falei, meu Deus, parece uma loucura, são muitas lives, de onde eu vou conseguir tanto conteúdo? Será que eu vou dar conta? Vem sempre aquelas questões dentro da nossa mente, perguntando. E aí eu falei, sim, assunto eu acho que eu tenho bastante, agora vamos ver. Então quando eu me propus e falei assim, vou fazer o desafio aqui, não sei como será, se eu vou dar conta, se eu vou conseguir cumprir pontualmente, se eu estarei lá, mas eu estou vendo que eu estou dando conta sim, e que hoje já é a 18ª, pensa, só faltam poucas agora para completar esse meu desafio. Eu estou muito feliz por estar conseguindo aí me desafiar, porque sim, é um desafio. E muito feliz por vocês que estão aqui me acompanhando, estão tendo sempre assim contato, com essas lives, participando ativamente. Eu já tive aqui a oportunidade de receber maravilhosas pessoas, inclusive o Rafael, que entrou aí agora, e foi muito bom contar com a presença de todos vocês. Bem, então vamos lá, Como eu disse, eu falei que eu ia fazer a apresentação, mas eu estava aqui dando esse tempinho, marca o coraçãozinho, aperta o aviãozinhos. O meu nome é Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas. E bom dia, Adriana. Eu fui falar bom dia para Adriana. Meu nome é Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, a EPE, e o que me faz sair da cama todos os dias é ajudar as pessoas a viverem do que elas verdadeiramente amam, a serem autoras aí dos seus próprios resultados. Eu acredito verdadeiramente que o empreendedorismo é o caminho para que a gente possa conquistar a nossa liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de horário. Foi assim que aconteceu comigo, foi assim que eu transformei a minha vida, foi assim que surgiu a EPE. E é assim que eu estou aqui agora, a partir dos meus cursos, mentorias, consultorias, conteúdos gratuitos, compartilhando aí toda a transformação que aconteceu em minha vida e podendo assim cumprir o propósito que eu disse de ajudar outras pessoas. E se o empreendedorismo é o caminho, se eu acredito que termos nossas próprias empresas é o meio para a gente conquistar tudo isso que eu disse, provavelmente, existe alguma coisa para nos ajudar e para minimizar aí esses impactos. Porque qualquer caminhada sempre terá os seus desafios, concordam? Vocês vão completando aqui, vocês vão interagindo, por favor, viu, gente? Então, deixa eu só tomar mais um cafezinho. Todos os desafios que a gente tem aí na nossa caminhada, viver é um desafio. Então, seja qual for o seu percurso, seja você escolhendo CLT, um concurso, ou escolhendo ser empreendedor, até escolhendo aí ficar jogando na loteria, tem os seus desafios, E existem sim, na jornada empreendedora, maneiras da gente minimizar aí esses impactos, maneiras da gente conseguir conciliar, tudo que a gente tem que fazer na nossa rotina acelerada que o mundo está. Ou seja, tem sim formas de conciliar também o nosso dia a dia, os nossos afazeres, mas principalmente maneiras de minimizar aí aqueles impactos das nossas mentes, sabe? Aquilo que vai lá na nossa mente, lá no fundo, no nosso sentimento, no nosso pensamento e que fica ali
sempre parecendo, fala, nossa, mas será que isso vai dar? Será que isso vai dar certo? Será que isso funciona? Como que eu faço isso? Eu tenho medo, será que eu arrisco? Será que eu faço aquilo? Ou seja, aquelas interferências internas que a gente tem, aquelas interferências mentais. Então, existe sim maneiras da gente minimizar aí esses impactos e também maneiras da gente minimizar o que a gente não tem controle, ou seja, tudo que está externo a nós, uma pandemia, né, crises econômicas, problemas políticos, isso sempre existirá, sabe? Sempre vão ter problemas, assim, desafios, pedras que vão jogando na nossa caminhada. Isso não está fora do nosso controle, não tem como a gente controlar isso. Porque eu já disse aqui em outras lives, né? Estabilidade, ou seja, ela não existe a gente acreditar que o mundo vai ser certinho, que a gente vai dar conta, que aquilo ali vai funcionar como a gente planejou, como a gente pensa, como a gente gostaria. Não existe, inclusive até cargos públicos, não existe. Você vê aí a privatização do Correios, né? Então pessoas que estavam lá concursadas também vão perder. Lá na China, milionários da educação que perderam suas fortunas. Então não existe, isso é uma crença que a gente abastece em nossa mente, porque lá dos primórdios, e aí a Kawara tem trazido isso com de uma forma muito valiosa aqui nas nossas sextas-feiras, né? Então lá dos primórdios, o ser humano é um ser que precisa, né, sentir essa segurança, que busca pela sua sobrevivência. Então sim, apesar de tudo isso, existem formas da gente minimizar, formas da gente entender como viver nesse mundo incerto, como viver nesse mundo instável, como viver nesse mundo complexo, ambíguo, difícil, esse mundo VUCA. Existem sim formas da gente minimizar. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante nesse quesito, que é o tema da nossa live, que é a gestão estratégica. Eu sempre venho falando aqui na página o tempo inteiro que donos de pequenas empresas, né, pessoas que estão ali construindo as suas empresas, que têm um pequeno negócio, precisam ser estrategistas, precisam ser gestores. Então eu uso essa palavra o tempo inteiro, né? Seja aí o estrategista do seu negócio. O tempo inteiro eu tô falando nos meus conteúdos. Vamos falar então o que é isso? O que é ser estrategista? Como isso pode ajudar a gente aí nessa nossa caminhada? Porque sim, gente, como eu vou repetir aqui, a caminhada é árdua. A caminhada tem os seus desafios. Toda hora vem uma pedrada no nosso caminho, mas de pedra em pedra nós vamos construir a nossa montanha, né? De pedra em pedra nós vamos subir e nós vamos alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Então, falando aí de estratégia, na verdade esse termo até aparece assim o tempo inteiro, né? A gente usa a palavra estratégia para tudo, assim. Não, deixa eu ir ali que eu vou adotar essa determinada estratégia. Então, no nosso lado pessoal, no nosso lado profissional, essa palavra está permeando aí o nosso dia a dia. Porque sim, ela é uma palavra que vem usada aí lá há muito tempo atrás. Isso veio lá do tempo de guerra, né? Do tempo em que isso era utilizado aí para vencer determinadas guerras mesmo, né? Para vencer o combate, para lidar ali com os combatentes. Já falava Sun Tzu naquele livro A Arte da Guerra, que é assim, fantástico, né? É maravilhoso, ele vale a pena ser lido porque ele traz muitos ensinamentos aí para os nossos negócios. Ele falava assim: todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da qual grandes vitórias são obtidas. Então ele já usou essa palavra aí, estratégia, lá no século XX, né? Ele já estava usando essa palavra mas nesse contexto aí de guerra. E a gente veio usando essa palavra o tempo inteiro aí no meio empresarial, no meio corporativo, no meio da gestão de negócios. Ela aparece com muita frequência para determinar formas aí como a gente pode vencer, né, no mercado competitivo, competir com outras empresas, competir com os nossos concorrentes, buscar o nosso posicionamento de mercado. Então ela foi assim muito usual aí. Eu quero até fazer um adendo aqui interessante, porque quando eu fui professora universitária,
aí já tem uns bons tempos aí, uns bons anos para trás. Eu lembro que uma das disciplinas que eu ministrei no curso de administração era o de gestão estratégica. E ali, naquela época, a gente estudava muito Michael Porter, que é um estrategista que trabalhou muito essa temática, porém ele usava o uso da palavra estratégia, a gestão estratégica, muito relacionada à concorrência, a se ganhar um posicionamento, né? Então a gente falava lá de você ter a liderança de custos, ou seja, você ter uma eficiência tão grande que você vai ser a empresa que vai ter o menor preço do mercado. A gente falava da diferenciação, de você ter uma vantagem competitiva única e exclusiva que nenhum outro dos seus concorrentes teriam, e ali seria a sua estratégia. Ele falava também da estratégia de nichos, né? Que falava que seria ou você é líder de curso em um determinado nicho, ou você tem a diferenciação num outro determinado nicho. Então se falava-se muito disso, de você ser o único. Então assim, você ser o melhor de determinada coisa, você ter o menor preço. E aí, né, quando o tempo foi passando, eu larguei a universidade, não fui mais professora de universidade, continuei trabalhando em empresas e tudo. Depois, quando eu montei aí a Escola Pequenas Empresas, a EPE, que eu fui retomando também alguns estudos, e aí eu peguei esse material lá dessas aulas que eu ministrava e eu falei, gente, eu não posso praticamente mais usar nada desse material, porque houve uma evolução muito, principalmente nessa temática, né? Na temática de marketing teve suas evoluções e tal, que eu também fui professora de marketing, eu peguei esse material, resgatei, falei sim, teve sim algumas modificações, algumas alterações, mas nessa disciplina específica, nessa temática específica, gestão estratégica, houve uma evolução assim. Eu não posso usar praticamente assim, essa teoria do Michael Porter, ela foi realmente meio que caindo um pouco por terra. Por quê? Justamente por conta desse mundo incerto que foi acentuando cada vez mais. Esse fato dessa celeridade, com a agilidade que as coisas foram acontecendo, com a introdução da tecnologia, você adotar aquela postura de estratégia competitiva, sustentável, ou seja, você ser a de menor custo, você ser a melhor em um determinado aspecto ali, né? Ser a melhor experiência nisso, isso foi mudando e não está cabendo mais aqui. Por quê? Porque com o advento aí da tecnologia, com o advento aí dessa informação, do acesso ilimitado à informação, facilmente hoje qualquer pessoa pode ser o melhor em determinada coisa, qualquer pessoa pode ser o melhor líder em custo. E por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que nós, enquanto pequenas empresas, também não podemos ter a pretensão, né, de acreditar que nós vamos adotar uma postura, uma estratégia competitiva sustentável e aquela estratégia será que a gente vai ficar para o resto do tempo com as nossas empresas. Ou seja, eu tenho o melhor pastel de costela. Estou usando esse termo porque um dos alunos lá do curso, né, o Luiz, que foi um privilégio de contar com ele na turma, a gente aprendeu muito com o negócio dele. Ele uma vez falou na aula assim, nossa, eu tenho o melhor pastel de costela aqui de Belo Horizonte. Na verdade, eu fui o primeiro a fazer o pastel de costela, e eu falo assim, né, eu sou o primeiro a fazer, e eu falo isso o tempo inteiro. Eu falei, Luiz, e agora quantas pastelarias fazem um pastel de costela? E aí ele falou, todo mundo, Érica. Eu falei, pois é, isso não é mais. Por quê? Porque esse diferencial não existe mais, isso não é mais uma forma de você competir mediante aos seus concorrentes, né? Não é uma forma de você acreditar e falar assim, não, a minha pequena empresa é a melhor em qualidade, é a que tem o melhor produto disso, é a que tem o menor preço disso. Não caia nessa armadilha,
pois isso não é mais um diferencial. E nós vamos falar aqui então, né? Oi, Érica, você tá me assustando, e agora? Como que eu vou fazer? O que que eu faço? Como que eu vou competir aí? Nós vamos falar disso daqui então, ao longo dessa live. Bem, então vou voltar nisso pra gente, né, entender, só vou resgatar aqui o conceito da estratégia pra gente caminhar e ter uma lógica no raciocínio. Então, quando a gente está falando aqui de estratégia, nós estamos muito usando no meio corporativo formas da gente criar planos, métodos, meios para a gente conseguir, né, competir, estar presente no mercado, para a gente entender em qual caminho que nós iremos seguir. Então, toda vez que a gente fala assim, né, não, a minha estratégia é essa. Por exemplo, ao fazer esse desafio aqui de lives, eu adotei uma estratégia, ou seja, defini um método, defini um plano em que eu não, por exemplo, não comunicaria no meu feed o tempo inteiro o tema das lives, quem seriam os convidados, ficava postando. Por quê? Porque eu achei que isso iria poluir o meu feed, ia poluir o meu Instagram, e eu não adotei essa estratégia. Então, entende que estratégia é um plano, é um método, é um meio que você determina para você agir de uma determinada maneira. Então, quando a gente fala assim, quais são as suas estratégias de marketing? Quais são os seus planos? Quais são os seus métodos? O que está por trás das suas atividades de captação, atração, conquista e fidelização de clientes? Quais são os seus planos? Porque a gente está falando de marketing. Então, quando a gente está falando de estratégia, nós precisamos sim determinar esse método, né? Determinar esse plano para alcançar um determinado objetivo. E é aqui que nós vamos voltar depois entrando naquele como eu vou então me diferenciar dos meus concorrentes, como eu vou competir nesse mercado tão incerto. E aí, pessoal, se eu tô falando de adotar determinadas estratégias, né? Se eu tô falando aqui da gente escolher um plano para atingir um determinado objetivo, concordam que mais uma vez aqui a gente retoma a importância da gente ter clareza sobre quais são os nossos objetivos, para a gente ter clareza sobre o que a gente deseja com as nossas empresas? Não tem como fugir disso. Eu já disse isso em outras lives, então até assista as outras lives, elas estão gravadas na bolinha de destaques, desafio pessoal. Assista, porque nós fomos falando sobre esse assunto, né? Eu comentei muito sobre como você definir o que você quer da sua empresa. Eu começo as lives todos os dias aqui falando qual é o meu propósito, né? Qual é o meu porquê. Porque isso me dá uma direção, isso me dá uma clareza do que eu realmente quero. Na live de anteontem que eu falei sobre gestão de pessoas, eu falei sobre cultura organizacional, eu falei muito sobre a definição de valores, de missão, de visão, de propósito. Isso vai te dar uma direção, isso vai te mostrar o que você quer para a sua empresa. E é a partir disso que você vai conseguir definir os seus objetivos, né? Então, olha, eu quero e aí quando a gente fala de objetivos, a gente vai também mensurar, colocar metas, números para esses objetivos. No plano financeiro, quando a gente for falar de gestão de finanças, a gente fala muito sobre esse aspecto também. Quanto você quer faturar nesse determinado mês? Quantos clientes você quer atender? Quantos seguidores você quer aumentar na sua página? Então você vai traçando objetivos, metas, números para sua empresa que vão vir da clareza do que é o seu negócio. E uma vez que você tem essa clareza, que você tem esses objetivos, você vai definir qual é a sua estratégia. Você vai ser o que eu falo o tempo inteiro, o estrategista. Você vai ter planos de ação para chegar até os seus objetivos. Gestão estratégica é justamente você ter esses planos, né, esses métodos, esses meios traçados para alcançar os determinados objetivos que foram advindos do seu propósito, da sua visão, do que você quer para sua empresa, de onde você quer chegar. Claro que tem mais coisa que nós vamos falando aqui. Uma vez, então, que você tem esses planos, que você tem essa estratégia definida, a gente chega aqui a uma
questão pontual que é muito importante. Quando você tem estratégia, a gente fala que você sabe com mais assertividade dizer não, desfocar de tudo aquilo que não te levará para os seus objetivos. Porque mais importante do que você dizer sim a tudo, é você saber falar não. Quando você tem uma estratégia, um plano, um método, um meio definido que vai te levar até aquele objetivo que você determinou, você vai entender que tudo aquilo que for aparecendo no meio do seu caminho, que forem te questionando, que forem te apresentando e que você acreditar que não vai te levar para aquele seu determinado foco, você vai ter mais oportunidade para falar não. Porém, a gente vai entrar numa outra questão aqui, que é o grande X, que aí entra todo mundo, dono de pequena empresa, cai nessa armadilha e vem os questionamentos. E aí nós vamos aprender como que a gente pode salvar aí dessa armadilha, qual é o pulo do gato, né? Porque todo mundo chega e fala: Érica, eu não posso perder tempo em ter um plano, em determinar como que eu vou fazer para chegar num determinado objetivo, porque esse meu objetivo ele é mais complicado de alcançar. E sim, ok, se você está colocando objetivos também desafiadores, objetivos que talvez a curto prazo você não alcance, que demore um pouco mais de tempo, você está no caminho certo, tá? Porque sim, a gente também não pode ter só objetivos a curto prazo. A gente vai falar justamente disso. Então, se você chega e fala: Érica, não dá, eu não posso ficar planejando, montando planos aqui para chegar nesse objetivo, porque eu tenho que botar comida dentro da minha casa hoje, porque eu tenho que vender hoje, porque eu tenho que trazer dinheiro para minha casa hoje, porque se eu não conquistar clientes hoje, o meu negócio vai fechar. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu preciso resolver esse problema hoje. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, quando eu converso nas minhas consultorias, né, nas minhas análises aí com os donos de pequenas empresas, é justamente esse pensamento e essa fala que na maioria das vezes aparece. Outro dia eu até brinco que uma pessoa me ligou e falando assim: eu quero contratar você porque se você não trouxer 100 clientes para mim na semana que vem, eu vou fechar aqui minha empresa, viu? Eu vou fechar, então você tem que resolver esse problema aqui para mim agora. Como se eu fosse, assim, né, o milagre que ia fazer aparecer lá 100 clientes para ele. Por que eu tô falando isso? Porque todo mundo tá com foco na estratégia de resultado ali de imediato. E é aqui que nós vamos falar. A primeira coisa, eu entendo, eu tenho muita empatia, porque eu tenho uma pequena empresa, eu também preciso gerar resultados a curto prazo, para que a minha empresa sobreviva, para que eu possa, né, ir investindo continuamente na minha empresa. Mas o pulo do gato, pessoal, que a gente precisa entender, nossas empresas, elas precisam trabalhar com 2 motores ligados, que é o motor da sobrevivência, que é o do dia a dia, que é o que vai trazer clientes aqui, que vai fazer vendas e tudo. Mas você não pode abandonar o motor 2, que é o motor da visão a longo prazo, que é o motor do plano de ação, das estratégias, do crescimento, do que vai fazer a sua empresa chegar lá em patamares mais altos, a chegar na excelência. Se você manter o foco só no seu dia a dia, você vai ficar correndo atrás do seu rabo, porque você vai ficar focando. Tô vendo que o Marcelino falou assim: bom dia, todos queremos esse resultado, mas a realidade é, com prazo e dedicação, hoje é difícil esse resultado de pessoas. Estamos em tempos de clientes pulverizados. Hoje a saída é redes sociais. Marcelino, vamos falar aí sobre esse assunto. Minha saída foi abrir 4 empresas. Ótimo você ter feito essa colocação, que nós vamos falar justamente disso daqui. Então, vamos lá. Só voltando para esse raciocínio, eu já volto nessa sua questão. Então, se a gente ficar pensando só no dia a dia, só na mesma hora, assim, eu preciso de um resultado aqui imediato,
nós vamos ficar correndo atrás do nosso rabo, dando voltas, dando volta, dando volta e dando volta. Por quê? Porque nós não conseguiremos tirar o nosso pensamento do que está aqui, não teremos um plano para agir pensando no crescimento e no longo prazo e vamos continuar aqui, ó, dando volta, sendo eternamente apagadores de incêndio, resolvendo problemas pontuais, não conseguindo enxergar nada à nossa frente a não ser aquilo ali de imediato que a gente precisa fazer. A gente precisa trazer dinheiro, resultado, para que a gente possa sobreviver? Sim, eu não estou falando que não. Sim, precisamos. Mas acredite no que eu estou te dizendo. É com uma mente aberta, é conseguindo ter uma visão a longo prazo, conseguindo entender aonde a sua empresa pode chegar, conseguindo entender quais são os seus patamares mais altos que você pode chegar, traçando objetivos e a partir daí definindo planos de ação para chegar lá, que você vai conseguir no imediato a ter os seus resultados. E por quê? Porque você primeiro vai ter uma direção, e aqui é importante eu só ressaltar isso aqui mais uma vez. A importância de você ter uma direção, a importância de você ter uma estrela guia, de você ter uma visão a longo prazo, ou seja, de onde você quer chegar. Porque se você não souber, não tiver essa clareza do que é a sua empresa, de qual é a sua cultura, qual é o seu propósito, você vai começar a ir para tudo quanto é lado. Você vai, aqui tá vindo, então deixa eu vir pra cá. Aqui tá indo, deixa eu vir pra cá. Aqui tá indo, deixa eu vir pra cá. E você vai dizendo sim pra tudo. E isso não é o ideal. O ideal é que você tenha essa clareza de onde você quer chegar, quem que você quer ser, né? Qual é a sua estrela guia, a sua visão, para que você consiga ter adaptabilidade para dizer sim para os percursos que te levarão mais próximo do seu objetivo final, que te levarão ali na sua visão geral ali, na sua visão a longo prazo. Então, fazendo essa ressalva e fechando esse parênteses, a primeira coisa é ter essa clareza. Tendo essa clareza, aí sim você vai começar a ter esse motor aí da visão a longo prazo ligada, você vai ter esse motor da visão aí de onde você quer chegar, né? Dos meios, dos métodos, das ferramentas que você vai usar até lá. Voltando então aqui para o que o Marcelino está dizendo, né? Que ele está dizendo que, assim, que queremos esse resultado, mas a realidade é que com prazo e dedicação hoje é difícil que esse resultado as pessoas estão pulverizadas e tal. Então voltando aqui que eu estava dizendo lá no início também da nossa live. Sim, nós estamos aqui em tempos de incertezas, nós estamos em tempo em que tudo evolui com muita agilidade, em que a informação é acessível para todo mundo, onde nada fica estável, tudo muda assim, num piscar de segundos, as coisas vão modificando. Então, nesse sentido, a gente voltando para a questão da estratégia que eu estava voltando, né? Antigamente, aquela estratégia que a gente adotava de ser o melhor, de ter o líder de custo, de ser eficiente, de ser o melhor que faz esse produto, isso não cabe mais. Porque essa estratégia, essa estratégia de adotar uma vantagem competitiva sustentável no mercado para se diferenciar dos seus concorrentes e assim ganhar mercado, não funciona mais, porque o mundo não tem mais como você manter essa sustentação, justamente pela essa celeridade, essa correria que as coisas vão acontecendo. Então, Érica, qual é a estratégia melhor para a gente adotar hoje? E aqui entra o que a gente chama de vantagem competitiva transitória. O que é isso? Que diabos é isso que eu estou falando? Que língua é isso que eu estou falando?
Quando eu falo de vantagem competitiva, eu estou dizendo dos seus diferenciais, do que vai fazer você se diferenciar mesmo de outras pessoas para um cliente resolver comprar de você e não de uma outra empresa. Isso que é vantagem competitiva. E quando eu estou falando de transitória, o nome já diz, mudança, adaptação. Sim, a única forma das nossas empresas hoje serem competitivas no mercado é nós entendermos que nossa vantagem competitiva, nossos diferenciais, eles precisam ir modificando, eles precisam ir se adaptando continuamente. Érica, o que você está falando com isso? Estou dizendo que a inovação precisa ser uma constante na sua empresa. Quando eu falo inovação, quero tomar muito cuidado aqui. Quando eu falo inovação, eu não estou dizendo que você tem que criar algo totalmente disruptivo, que você tem que criar algo totalmente novo, que ninguém faz, que não sei o que é um milagre, sabe, novo dele. Não é isso. Quando eu falo de inovação, eu também estou falando de você fazer mudanças incrementais, melhorias nos seus processos, melhorar a experiência do seu cliente, atender ele de uma forma mais ágil, atender ele trazendo para ele uma melhor experiência mesmo, trazendo um produto novo, adaptando um serviço, complementando coisas no que você entrega de solução ao seu cliente. Então, a inovação é também uma melhoria contínua, dia a dia no seu negócio. Então, entenda, quando eu falo de vantagem competitiva transitória, a gente está falando aqui de na sua empresa você está o tempo inteiro em evolução, em adaptação para entregar algo novo ou algo melhor ou algo que o seu cliente demanda. E na hora que eu estou falando isso, a alternativa que a gente tem, a forma que nós vamos ter empresas competitivas e adotar uma gestão estratégica, ou seja, ter essa visão a longo prazo, né, para construir isso, para chegar, para a gente gerar nessa visão a longo prazo o resultado de imediato. A alternativa ideal que a gente tem é a gente colocar o cliente no centro do nosso negócio. O que eu estou querendo dizer com cliente no centro do negócio? Ontem na live, o Arthur, que é um aluno do curso e que eu tive a honra de receber aqui, ele falou, né, que uma das coisas que ele mais caiu a ficha para ele ao longo do curso foi justamente esse entendimento do foco no cliente, né? Que na verdade eu até falo assim, foco do cliente no centro do seu negócio. E ele disse que essa ficha caiu para ele porque até então ele acreditava que o foco tinha que estar no produto, no serviço que ele prestava. Quando a gente fala de colocar o cliente na centralidade do seu negócio, e aqui, gente, pode ser você, a sua pequena empresa, você sozinho, o que for. Quando a gente fala colocar o cliente no centro do seu negócio, nós estamos dizendo para você entender que quem vai trazer essas modificações constantes que você precisa fazer no seu negócio, para o seu negócio melhorar, incrementar e alcançar melhores resultados, é o seu cliente. É quando você conhecer esse seu cliente tão profundamente, você ter um registro desses seus clientes, e aqui eu tenho que fazer só um adendo, né? Cuidado com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você conhece o seu cliente em toda a sua essência, quando você verdadeiramente está aliado com o seu cliente, quando você compreende quem é o seu cliente, quando você tem o seu cliente ali de mão dadinha com você, ele vai te falar o que você pode adaptar, o que você pode melhorar no seu negócio, o que você pode evoluir, o que você pode oferecer para ele melhor. Ele vai falar
com a palavra dele, você vai conseguir interpretar com as suas estratégias como você pode entregar o que ele está demandando. O Marcelino falou uma coisa aqui, que ele falou assim: estamos em tempos de clientes polarizados, hoje a saída é redes sociais. Eu quero só fazer um adendo nessa colocação, que todo mundo hoje, né, tá com esse pensamento. Falou assim: hoje, se você não tá no digital, se você não tá no Instagram, se você não tá em outras mídias sociais, se você não está ali, você não está sendo visto, porque todo mundo, a atenção de todos os clientes está no digital, a atenção de todo mundo está ali. Então, isso tem se falado muito. E eu quero fazer um adendo aqui, eu quero gerar um alerta aqui para isso. Não que eu não acredite nisso. Sim, a atenção das pessoas, a maior parte da atenção das pessoas está sim no digital. Todo mundo está com o celular grudado, todo mundo está ali, ó, de palma. E sim, a sua pequena empresa precisa partir para essas interações, né? Porém, precisamos ter muita cautela e muito cuidado na seguinte coisa que eu quero dizer. Tenha estratégia, nós estamos falando aqui de estratégia. Todo mundo tá enfiando no digital, tá entrando assim, essa saída e tal, mas sem ter uma estratégia, um plano, um método, um entendimento do que é ir pro digital, do que é estar presente nas redes sociais. E as redes sociais não é o milagre que vai trazer esses 100 clientes. Igual esse cliente, essa pessoa que me ligou e falou assim: vem prestar consultoria aqui, você tá 100 clientes, se não trouxer eu vou fechar meu negócio. O digital não é o milagre que vai fazer isso para sua empresa. Pode trazer mais clientes, pode trazer outros clientes que vão te ajudar a acelerar aí, sim, mas não é um milagre. Muita gente está caindo nessa armadilha e eu preciso fazer essa ressalva aqui. Viu, Marcelino? Porque eu acho que a gente precisa estar, sim, precisamos, é obrigatório. A presença utilizar estratégias de marketing digital como investimento da sua gestão de marketing é requisito, sim. Porém, não é o milagre que vai salvar a sua empresa. O que vai posicionar, vai construir, vai fazer a gente ter saídas aí, o que vai fazer a gente crescer e entender é justamente a gente começar a definir métodos, planos, estratégias para colocarmos os nossos clientes no centro do nosso negócio, porque a partir daí você vai entender o que esse cliente quer. Você vai conseguir gerar esse resultado seu de imediato, vai conseguir trazer o rendimento de imediato que você precisa e com seu outro motor ligado da visão a longo prazo, com seu plano de estratégia definido aqui, você vai conseguir saber se esse investimento que gerou aqui no curto prazo, você vai poder colocar ele ali naquele seu outro plano a longo prazo. Quando você entende o seu cliente, conhece o seu cliente, você consegue modificar os seus serviços, os seus produtos, continuamente conseguindo adaptar para as necessidades que esse seu cliente demanda neste momento. E é lógico que você não vai fazer loucura, você vai falar, agora, por exemplo, o Marcelino, ele tá no ramo de hambúrgueres, né, que ele tava colocando aqui e tal. Agora eu quero que você venha aqui, não, agora o que eu tô precisando é de entrega de sacolão aqui na minha casa. Se essa não é a direção que ele traçou lá, que a gente foi falando aqui antes, a direção aonde ele quer chegar com a empresa dele, ele não vai fazer isso, ele não vai partir para esse lado. Entende? Por quê? Porque esse não está na estratégia dele ali. Mas, se o cliente fala assim com ele,
Nossa, não, agora eu tenho uma demanda aqui muito grande para fazer eventos menores dentro da minha casa, para atender festas menores, com um buffet mais exclusivo e tal. E ele acreditar que ele tem esse expertise, porque eu conheço a história do Marcelino, ele tem esse expertise de buffet, e agora ele pode partir também para atender esse cliente também nessa necessidade, ele pode sim dizer sim. Mesmo que depois de imediato ele possa voltar, recuar e se adaptar e fazer novamente uma coisa diferente. Deixa eu dar um exemplo da Escola Pequenas Empresas daqui. Deixa eu dar o meu exemplo, né? Que eu acho que ele é rico nesse sentido. Quando eu tracei, então, quando eu tenho muita clareza do que é a Escola Pequenas Empresas, de onde eu quero chegar, e eu tenho um plano muito bem traçado para chegar lá, no que eu quero aí a longo prazo. Daqui a 10, 15 anos, tem muito bem o meu plano traçado até lá. Mas eu preciso ganhar aqui no dia a dia, né? Aqui, ó, eu preciso ter o resultado para sustentar minha empresa, para dar conta desse plano aqui. E aí, o que acontece? Lá, no ano passado, no auge daquela pandemia, no auge daquela confusão toda, em que, no primeiro momento, eu me desesperei junto com meu marido, que ele ficou sem renda por conta da empresa dele. Eu tinha um plano de ter uma renda só até 6 meses, de repente a gente não tinha R$1 de receita, eu comecei a avaliar maneiras do que eu poderia fazer, assim como no negócio dele, como no meu negócio, para gerar essa receita de imediato. E com a clareza do meu plano, de onde eu ia chegar, com essa clareza definida, eu consegui falar não para tudo aquilo que não me faria chegar naquele objetivo final. Propostas, inclusive, por exemplo, de voltar para a CLT com cargos de direção de recursos humanos e tal, que me geraria aquela renda de imediata que eu estava no sufoco que eu precisava, mas eu podia falar não. Por quê? Porque eu sabia que voltar para a CLT não me levaria mais próximo do meu objetivo. Mas, com essa estratégia definida, né, com esse meu plano definido, eu podia dizer sim para várias consultorias de pequenas empresas que vão me levar mais longe. Então eu podia dizer sim para esse tipo de atividade que a princípio não estaria no meu escopo, mas era uma coisa que o meu cliente estava demandando. Era uma coisa, conhecendo o meu cliente na intimidade, que ele estava me pedindo e que deixaria mais próximo do meu objetivo lá, apesar de não ser o que eu tinha traçado aqui de imediato? Sim, então eu vou aceitar sim. Então eu vou pegar sim, eu vou seguir para cá. E entendendo quem era o meu cliente, entendendo o que ele demandava, eu fui traçando outros meios. Eu tracei cursos, eu tracei mentorias, eu tracei consultorias, serviços para atender o meu cliente naquela sua especificidade, naquilo ali que ele estava demandando. E isso funciona para qualquer empresa. Quando você tem a clareza do seu cliente, funcionou, por exemplo, na empresa do meu marido, que oferece esportes, né, para crianças, e ele funcionava dentro de colégios, dentro de escolas que estavam fechadas. Mas o cliente dele estava demandando atividade física para os filhos. Então, por que não adaptar agora e oferecer dentro de condomínios que estavam liberados esses espaços? Vocês estão entendendo que quando você sabe o que é a sua empresa, sabe o seu objetivo, tem os seus meios, você vai usando a adaptabilidade para atender esse seu cliente, porque você está com o cliente no centro? E a outra coisa, o outro gancho que eu trago aqui é que se você só consegue ter essa agilidade, você só consegue atender esse seu cliente nas demandas, entregando as soluções que eles demandam, né? No que eles estão solicitando ali. Então, você só consegue ser ágil, você só consegue atender esse cliente aí em tudo que ele está te solicitando se você tiver, principalmente, dados, ou seja, se você tiver contato com seus clientes, se você souber quem são os seus clientes, se você tiver informações dele, e aqui ressalvo de novo sobre a importância da LGPD, e também se você tiver uma cultura dentro da sua empresa que permita você adotar com agilidade, né? Que permita você adaptar com agilidade a essas novas soluções que seus clientes querem. Então, se você é sozinho, se você tem uma cultura de aprendizado que você consegue absorver essas mudanças, se você tem uma equipe, que consegue junto caminhar, né? Para
adotar aí com agilidade essas novas demandas. Então, se seus colaboradores estão engajados dentro da sua empresa para aceitar essas mudanças que serão necessárias, para se adaptar a um novo serviço, a um novo produto que esse seu cliente está demandando. Então, essa cultura organizacional, ela também é o pontapé para que você consiga realizar tudo isso dentro da sua empresa. Érica, tudo isso que você está dizendo parece um pouco complexo, parece um pouco difícil, não é fácil assim de absorver, e eu concordo, não é fácil. Por quê? Porque nós viemos de pensamentos, né? Como o Arthur comentou ontem, em que a gente valorizava os concorrentes, onde o foco estava nos concorrentes, onde o foco estava nos nossos produtos, onde o foco estava nos nossos serviços, onde a gente acreditava que a gente tinha que, não, é isso aqui, vou fazer um mega produto aqui, depois eu vou colocar ele no produto e vou criar aí vou correr atrás de gente para comprar o meu produto. A gente veio dessa estrutura, a gente veio desse sistema de pensamento, e mudar esse pensamento, mudar essa abordagem, virar a chave dentro do nosso cérebro para isso, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente dizer para o nosso sistema e falar assim, olha, não foca nisso agora não, porque não é isso que está demandando. E aí, quando a gente não tem assim, esse entendimento, como a gente não consegue absorver isso com tanta clareza, a gente fica querendo correr atrás ali do que pode estar funcionando para outra pessoa. Se está funcionando para outra pessoa fazer live todo dia, então deixa eu fazer live todo dia. Se está funcionando para outra pessoa fazer dancinha no Reels, deixa eu fazer dancinha no Reels. Se está funcionando para outra pessoa, está presente todo dia produzindo conteúdo, deixa eu fazer também. Porque a gente não conseguiu ter essa clareza dentro da nossa empresa, não conseguimos mudar esse sistema de pensamento. Não que você não vai fazer live todo dia. Eu estou fazendo aqui, estou falando que eu estou fazendo. Dancinha no Rio, eu acho que não vou fazer não. Mas o que eu estou querendo dizer é que ela funcionará se para a sua empresa aquela estratégia funcionar. Nossa, eu falo isso o tempo inteiro porque é realmente algo que nós vamos precisar mudar no nosso sistema de pensamento. Então, ser estrategista dentro da sua empresa, adotar uma gestão estratégica é entender que nós precisamos deixar ligados dois motores, o da sobrevivência, que é ali o da cultura de resultados imediatos, e o da visão a longo prazo, que é entender que nós precisamos ter uma direção e um entendimento de como chegaremos até ali, naqueles objetivos, naquela direção que a gente traçou. É entender que você precisa sim ter uma visão a longo prazo para montar estratagemas, adotar pensamentos, formas que te conduzirão ali para o crescimento. Se nós não mantermos esses dois motores ligados, alinhados, trabalhando dentro de nossas empresas, nós vamos ficar correndo atrás do nosso rabo, buscando só o resultado de imediato e copiando o que funciona para os outros. E não necessariamente o que funciona para os outros funciona para você. Precisamos ser, sim, estrategistas, gestores dos nossos negócios. Entender que nós temos que adotar pensamentos, ter conhecimento sobre o que construirá as bases para que a gente possa modificar e melhorar nossas empresas constantemente, para nos adaptarmos com agilidade a essas mudanças que o mundo dessa correria está nos causando. Acabei falando assim muito, né? E eu sempre falo isso e reforço isso, porque realmente essa visão de adotar coisas que funcionavam no passado, a gente quer continuar adotando aqui, não necessariamente elas podem funcionar, às vezes elas funcionam, às vezes não, mas o que mais tem me incomodado ultimamente em tudo isso é a gente acreditar que só o digital é a solução. A gente precisa estar no digital? Precisamos, mas a gente precisa fazer isso de uma forma estratégica.
Então eu tenho mudado muito, tentado muito, buscar muito essa demanda aqui, mostrar o quanto é sim importante adotarmos tecnologia, marketing digital, correr atrás de clientes no digital, mas nós precisamos ter mais um fundamento por trás disso. Bem, essa era a live de hoje, acabei falando até mais aqui, eu fui conduzindo dentro do que as demandas que foram aparecendo aqui na live, né, das pontuações que foram acontecendo aqui. Espero de verdade que você, dentro da sua pequena empresa, adote aí essa visão estratégica, esse pensamento da importância da gente ter essa cultura aí do aprendizado contínuo, dessa cultura aí de visão a longo prazo, de entendimento de quem é a nossa empresa, e que você possa, a partir daí, colher inúmeros resultados e, inclusive, resultados imediatos de curto prazo que a gente tanto precisa para manter a nossa empresa viva. Mais uma vez, muito obrigada a todos aqueles que estão assistindo a live aqui ao vivo, aqueles que estiveram aqui ao vivo. Muito obrigada, viu, pessoal? E também a vocês que estão assistindo no gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Compartilhem essa mensagem para que ela chegue aí a mais pessoas, para que a gente possa formar aí a nossa comunidade de empreendedores de sucesso. Conto com vocês, hein? Compartilhem. E amanhã, às 7h55, estarei aqui novamente para falarmos de mais assuntos relacionados às nossas pequenas empresas. Até lá! Obrigada a todos. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um excelente quarto.